Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. No vídeo de hoje vamos tratar do regime disciplinar, que trata do artigo 116 ao 126. Então esse vídeo é a parte 17 de uma série de vídeos que eu venho fazendo aqui. Lembrando que eu tenho muitos outros vídeos na playlist do 8112, em que eu trago resoluções de bancas específicas para alguns concursos específicos e que, se eu não estou enganado, já temos mais de 25 vídeos. Então você pode, se deliciar com essas questões, com essas resoluções aí que são muito importantes para você que vai fazer uma prova de concurso, seja qual área for, que tenha como conteúdo a Lei 8.112 ou dos outros que eu vou deixar também aqui nos comentários, tá bom? Na descrição do vídeo, na verdade. Então, o que nós vamos tratar especificamente nesse vídeo é o título 4, que trata do regime disciplinar. Só que nós não vamos ver todo o regime disciplinar. No vídeo de hoje nós vamos ver deveres, proibições, acumulação e responsabilidades, que, como eu já mencionei, são tratados nos artigos 116 ao 126A, né? Até só coloquei o 126, que o artigo é esse, mas ele tem o 126A. Então, se está chegando agora, peço já você para se inscrever no canal, porque aí você vai poder ficar antenado e o YouTube também vai mostrar mais conteúdos parecidos, semelhantes, além de dar credibilidade para o conteúdo aqui da gente. Hoje nós somos mais de 13 mil pessoas e eu peço até para você deixar aqui nos comentários quantos inscritos tem no canal hoje quando você está vendo esse vídeo. Capítulo 1 dos deveres, artigo 116. São deveres do servidor. Então, a gente tem no artigo 116 quais são os deveres do servidor. E lá no inciso 1, a gente tem, primeiro deles, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Então, isso aqui é meio que clichê, né? Tem que exercer com zelo, com dedicação, aquilo que é atribuição do seu cargo. Você não pode fazer de qualquer jeito, né? Tem que se dedicar e tem que ter zelo. Inciso 2 é ser leal. E aí a gente tem ser leal às instituições a que servir. Percebam que isso está no plural. As instituições a que servir. Ou seja, a pessoa pode servir a mais de uma, pode servir a duas instituições também. E aí a gente vai ver esse detalhezinho lá na parte da Constituição, que vai fazer um insert da Constituição Federal. Porque a 8.112 vai mencionar a Constituição Federal, então eu vou trazer para vocês aqui o artigo da Constituição que trata especificamente sobre isso, de forma muito mais detalhada. 3. Observar as normas legais e regulamentares. Então, você tem a obrigação de conhecer as normas e os regulamentos. Então, não adianta você fez uma coisa errada, não conhecia a norma, não conhecia o regulamento. Não. Você tem que observar as normas legais e os regulamentos, as normas regulamentares. Então, é obrigação do servidor buscar por essas normas e regulamentos. Inciso 4. Cumprir as ordens superiores. Então, aí, eu já coloquei até destacado, porque esse tópico aqui cai muito em questões, Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, você pode cumprir, você tem que cumprir as ordens superiores, desde que elas sejam legais. Então, se ela for manifestamente ilegal, se a pessoa está mandando você fazer uma coisa que é ilegal, você não tem a obrigação de cumprir aquela ordem superior. Dos grandes trunfos da estabilidade, você não é obrigado a cumprir uma ordem superior quando ela é ilegal. Ah, mas quem não é estável também não tem essa obrigação. Não tem a obrigação, mas perde emprego, Então, uma coisa muito forte, da estabilidade é essa e outra que eu vou falar mais lá na frente também. Então, percebam, você só é obrigado a cumprir ordem superior se ela for legal. Se ela for ilegal, você não é obrigado a cumpri-la. E você não vai ter nenhuma penalidade sobre isso. 5. Atender com presteza, que é o que? Atender com velocidade, com celeridade. Assim, a pessoa chegou, não, vamos resolver logo aqui seu problema. A pessoa solicitou um documento, eu vou fazer aqui rapidamente. Então, atender com presteza. E aí a gente tem ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, existem algumas informações, aquelas que são protegidas por sigilo, que você não pode passar. Mas, de acordo com a lei de acesso à informação, qualquer pessoa pode, desde que seja identificada, tem um nome, CPF, tal, tudo direitinho, ela pode solicitar uma informação a uma instituição pública. Lógico que a instituição ela vai fornecer aqueles dados, aquelas informações que sejam públicas, de fato. Mas algumas informações são protegidas por sigilo, protegidas por lei. E essas informações você não tem a obrigação de fornecer, certo? Então, atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, informação protegida por sigilo não pode passar. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal também. As requisições para a defesa da fazenda pública e no inciso 6, levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo
ao conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento da autoridade superior, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Mais uma coisa importante em relação à estabilidade do servidor. Por isso que é importante ter servidor concursado e estável. Por isso que naquele outro vídeo que eu falei da PEC 32, eu sou totalmente contra a PEC 32, no sentido de deixar a estabilidade agora para 10 anos e não para 3 anos, como a gente tem hoje. Então, nesse inciso 6, ele fala sobre levar aquelas irregularidades de que você tiver ciência, que você descobriu lá no ambiente que você trabalha, da autoridade que é superior a você, do seu diretor, do seu chefe. E aí você fica, eu vou denunciar o meu próprio chefe, eu vou ser demitido. Eu não vou fazer um negócio desse que eu não sou louco. Não, mas o que é que ela está falando? Ó? Você vai denunciar para a autoridade superior, tem um par seu, uma pessoa que tem o mesmo nível hierárquico que você cometeu uma coisa errada. Você vai levar para a autoridade superior. Mas se a autoridade superior que está fazendo alguma coisa errada, você vai levar o quê? Para outra autoridade competente para apuração. Então, você não vai sofrer nenhum dano em relação a isso, caso você seja estável. Inciso 7, zelar pela economia material e a conservação do patrimônio público. Isso aqui é meio que óbvio também, né? Você não pode, vou gastar de qualquer forma, vou sair imprimindo tudo aqui, imprimindo e-mail, imprimindo tudo, gastando folha toda hora, vou, enfim, ficar gastando material aqui à toa, né? Então isso aí você tem que zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. É também guardar sigilo sobre o assunto da repartição. E aqui é importante, né, que ele fala guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Lembrando que a gente já viu lá atrás como é a questão quando alguém solicita informação, você também tem que fornecer. Então, sigilo sobre assuntos sigilosos. E aí não importa se é no meio formal, meio informal, é guardar sigilo sobre assunto da repartição. Se for um assunto específico da repartição, algo que você de fato compreende que você não pode passar para outra pessoa, uma informação que de alguma forma pode prejudicar ou privilegiar alguém, então você guarda o sigilo. Não significa que você não pode falar sobre o seu trabalho. Ontem eu estava ministrando uma aula e aí de repente os alunos começaram a brigar. Não tem isso aí, você pode falar com outra pessoa. A questão é de um assunto que cause algum dano à sua instituição, ou então que vá, como eu falei, prejudicar a imagem da instituição, ou mesmo, né, ela vá beneficiar uma outra pessoa, então, ou a você mesmo, né? Então você tem que tomar cuidado em relação ao que você fala sobre aquele ambiente que você trabalha. E também é importante aqui, trazendo à tona, né, o decreto 1171, que trata do Código de Ética do Servidor, já entra também aqui no inciso 9, que eu já vou deixar aqui na tela, que está relacionado com a sua conduta dentro e fora da instituição. Você tem que manter um padrão de conduta dentro e fora da instituição, porque você é servidor dentro e fora da instituição. Então, você tem que guardar sigilo sobre assuntos da repartição e manter uma conduta compatível com a moralidade administrativa dentro e fora. Ser assíduo e pontual ao serviço, né? Até porque a gente vai ver lá na frente, né, que lá no artigo 138 e 139, que vai tratar da inassiduidade, né, que a inassiduidade, aquela que configura o abandono de cargo, né, lá no artigo 138, que é quando você tem uma ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. Então, faltou 30 dias consecutivos, já dá direito à demissão, né? Lá no artigo 138, configura abandono de cargo. E na outra situação, lá no artigo 139, a gente vai ver em outros vídeos, que se refere à inassiduidade habitual, que é quando você, sem justificativa, por 60 dias alternadamente, ou seja, interpoladamente, durante o período de 12 meses, você falta. Então, se você tem essa inassiduidade habitual, que é essa falta de 60 dias interpolados, né, alternados dentro do prazo de 12, do período de 12 meses, você também pode, você vai ser demitido, né, se você não tiver justificativo para isso. Então, ser assíduo e pontual é um dever do servidor. Além disso, tratar com urbanidade as pessoas, ser gentil na forma de tratar com as pessoas, cumprimentar, dar bom dia, boa tarde, boa noite, tratar as pessoas de forma educada, né? Então, tratar com urbanidade as pessoas, não só de dentro, mas também aquelas que vão ser atendidas do público externo da instituição que você trabalha. Inciso 12, apresentar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, mais uma vez, isso aqui também entra lá na importância da estabilidade. Então, você vai representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Você está vendo lá, tem abuso de poder, alguma ilegalidade, você tem que passar para frente para a autoridade competente para que você não cometa o crime de prevaricação, né? Então, para você não prevaricar.
Então é importante que você bote esse negócio para frente para você não prevaricar e dizer que você está conivente com aquilo, porque você não denunciou. Capítulo 1 ainda dos deveres, no parágrafo único vai dizer para a gente: a representação de que trata o inciso 12, que a gente acabou de ver, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa, certo? Então você vai passar para frente, como eu falei, se for um parceiro para a autoridade imediatamente superior, ou seja, pela via hierárquica, né? Então você vai passar para a pessoa que está imediatamente na linha hierárquica em relação a você. Se for o outro que está acima de você, você passa para o próximo. E aí, e assim por diante, até chegar na autoridade maior, né? De forma que você não seja conivente com aquilo. Se você está sabendo de alguma coisa, passe para frente. Então é importante que você, né, realmente passe isso para frente para você não ser considerado conivente com a situação, como eu já falei, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 2, agora a gente vai falar das proibições, né? Então a gente viu lá os deveres no 116 e agora as proibições. Das proibições. Então a gente vai ver aqui primeiro, ao servidor é proibido, no inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então, as questões gostam de explorar da seguinte forma: é proibido, é vedado ao servidor ausentar-se do serviço durante o expediente, mesmo com prévia autorização do chefe imediato? Se for com uma autorização, pode. Obviamente, né, que internamente a gente tem as instruções normativas, tá? Vai depender da instituição, que diz quantas vezes você pode fazer isso para consulta, né, certo? Então, para acompanhar a pessoa da família. Então, tem um quantitativo aí com algumas instruções normativas. De acordo com a 8.112, você pode se ausentar durante, desde que seja com autorização do chefe imediato. Fiquem ligados nisso aí, porque as questões vão explorar esse tipo de coisa. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Se você tirar sem anuência, ou seja, sem avisar, vai dar a entender que você está levando para si, né? Você está roubando aquele material. Então, né, você tem que fazer, você tem que solicitar. Eu já solicitei o material. Quando iniciou a pandemia, eu peguei um monitor lá no meu trabalho, trouxe aqui para minha casa. Acabou a pandemia, fui lá, devolvi. Você pega um termo, assina, vai sair, você fala lá com o guarda, né, o segurança lá, o guarda da segurança patrimonial. Fala lá com o cara, apresenta o documento, tô levando isso aqui. Depois, quando volta, você pega, assina, pede para a pessoa assinar e tal. Todo o procedimento. Então, assim, sem prévia anuência, aí, né, se eu chegar lá e vou pegar esses computadores aqui e trazer para minha casa. Não, vai aparecer o quê? Vai aparecer outra coisa, que eu estou roubando aquilo, né? Mas, né, se tiver com prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição, aí não tem problema. Com anuência. Sem anuência, aí a situação pode complicar. Outra coisa é a recusar fé a documentos públicos. O servidor público, ele pode dar fé a documento público. Então, é o equivalente àquela autenticação de cartório em muitas situações. Então, a pessoa chega com um documento aqui, um diploma, por exemplo. Chegou com o diploma original e está aqui com a Xerox. Então, o servidor pode dar fé, ou seja, dizer que aquele documento ali é uma cópia de fato daquele documento original. Então, você olha os dois documentos aqui, vou dar fé. Então, é uma constatação como se fosse de fato lá aquela questão lá do cartório. Ela tem a validade semelhante para as instituições públicas. Eu também nem sei informar se isso vale para fora, mas dentro das instituições públicas a gente pode fazer isso. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processo ou execução de serviço. Tem um processo que tem que acontecer, tem um prazo determinado e você está só enrolando. Vou deixar esse processo para depois, vou fazer isso depois. Então, se você está fazendo isso e dá para perceber que você tem algum benefício com aquele negócio atrasado, ou mesmo vai beneficiar outra pessoa, ou então só que você está sendo preguiçoso mesmo, né? Então, né, isso aí é proibido. Então, você não pode opor resistência. Agora, se tiver uma justificativa, pode. Você não pode opor resistência injustificada ao andamento do documento e processo ou execução de serviço. No inciso 5, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Como assim, pessoal? Quando ele se refere a manifestação de apreço ou desapreço, ele está referindo-se a aquela coisa do amorosa, né? Pode ser, por exemplo, ter um casal de servidores, ou então um servidor com uma outra pessoa que trabalha no mesmo ambiente. Então, para a pessoa não ficar com aquela manifestação de apreço, ou seja, não ficar traduzindo aqui na boa linguagem, mas não ficar se agarrando no espaço de trabalho. Você tem que tomar cuidado, né, com a forma que a pessoa faz um carinho, com a forma que a pessoa comenta determinadas coisas dentro da repartição. Da mesma forma, o desapreço, né? Não vai ficar esculhambando, falando mal da outra pessoa lá dentro da instituição, da repartição. Não faz muito sentido, né? Também
ficar atacando outra pessoa toda hora e tal. Então, esse tipo de manifestação de apreço ou desapreço é proibido dentro da repartição, dentro do recinto, dentro da repartição. Cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei, ou seja, existem casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então, o seu trabalho tem que ser feito por você. Se não houver nenhum amparo legal para dizer, ó, essa função aqui pode ser exercida por essa outra pessoa, então você está cometendo aí um ato que é proibido. Você está fazendo uma coisa que é proibida. Se é uma coisa proibida, a gente vai ver lá depois nas penalidades o que é que pode acontecer para cada situação dessa. Outra coisa, eu deixei bem destacado isso aqui porque a gente acabou de passar por um período eleitoral. Então, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Então, é proibido, terminantemente proibido, de acordo com o capítulo 2 da 8.112, da parte que trata, né, justamente do tópico que nós estamos vendo aqui, né, do artigo 117, inciso 7, que é proibido coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou partido político. A gente viu isso aí, né, que inclusive é um crime eleitoral, falando aqui só do finalzinho desse artigo, né? Algumas coisas parecem meio óbvias, mas tem que ser colocadas porque é taxativo, né? Manter sob sua chefia imediata cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil. Você não pode colocar filho, esposa, sobrinho, até o segundo grau não pode colocar como chefia imediata. Então, eu sou um diretor, sou um chefe de algum setor e eu coloco lá o meu subordinado imediatamente, pessoa que é um companheiro, que é um parente, até segundo grau, então não pode, né? Obviamente isso aí a gente conhece até como nepotismo, né? Então não pode. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Ah, faça isso porque eu sou um servidor público, eu sou servidor da função pública, então eu vou chegar no cinema e vou dizer que eu quero uma vaga especial para vir aqui. Então esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, né? Proibido. Você não posso valer-me do cargo para lograr proveito pessoal, né? Ou nem para outra pessoa, né? Eu vou ligar aqui para o cara, ô cara, eu sou o servidor público ali, eu sou o chefe de tal coisa, diretor de superintendência de infraestrutura, não sei o que, não sei das quantas. Consiga para mim tal coisa. Não, isso aí você não pode, né? Fazer essa espécie de um lobby aí, você não pode fazer isso. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Isso aqui é muito importante, né? Porque o servidor, ele é proibido de ter gerência em administração de sociedade privada. Quando a gente pensa assim, rapaz, então será que o servidor ele não pode ter uma renda extra de forma alguma? Ele pode, porque tem um exceto, eu deixei até destacado aí em laranja, né? Então, ele não pode participar de gerência ou administração. Ele não pode ter um cargo dentro de uma empresa privada. Ele não pode ser um administrador dessa empresa, ele não pode participar dessa gerência, dessa administração. Mas, e também ele não pode exercer o comércio, né? De forma alguma. Ah, eu sou um vendedor aqui, eu vendo carro, eu vendo moto, eu vendo isso, eu vendo aquilo, outro. Também não pode ser. E a outra coisa que fala assim, exceto, aí existe a situação, em qual situação que o servidor pode participar? Ele pode participar na qualidade de acionista. Ah, eu tenho um dinheiro, eu sou acionista de determinada empresa, então eu posso investir em ações, eu posso ser uma pessoa que tem cotas numa empresa, né? Ou mesmo como eu sou o chefão mesmo, eu sou o dono da empresa lá. Só que imagina a situação, você é um servidor público, seu pai é um grande empresário, sua mãe é um grande empresário, e aí aconteceu deles falecerem e passaram para você, você recebeu como herança. Então quer dizer que você não pode receber aquela herança porque você é um servidor público? Não faz sentido, né? Então, você pode receber esses dividendos, né? Você pode participar na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, tá bom? Então, a pessoa pode sim ser servidor público e ter uma participação de empresas como cotista, acionista e assim por diante. Então, é muito importante você frisar isso aqui, porque algumas provas gostam de explorar esse tópico aqui. E, pessoal, eu não falei no início, na verdade eu esqueci, mas essa parte que a gente está vendo aqui, nesse vídeo e no próximo, né, é uma das partes que caem mais nas provas. Tipo, você está vendo assim, cai muito aquele início da lei e essa parte aqui que é mais ou menos o meio da lei, né? Metade da lei, um pouquinho mais da metade. Então, essa parte aqui cai bastante. Então, é importante você, se você puder até ver o vídeo mais de uma vez, então vê o vídeo, escreve lá, faz suas anotações, tenta resolver outras questões além das que eu vou trazer aqui, para você poder fixar muito esse conteúdo, porque ele é muito explorado nas provas. Vamos lá, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Então, é proibido
você atuar como procurador ou intermediário junto de repartições públicas. Porque você é servidor, então você vai ter o quê? Uma facilitação de alguns processos, né? Você pode ser beneficiado pelo fato de você ser servidor, alguém, vou facilitar esse negócio aqui, você vai conseguir acessar alguns setores de forma mais rápida do que outras pessoas, ou então você pode até conseguir pular alguns processos. Então, né, é proibido atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas. Então, a gente tem uma ressalva, tem uma situação diferenciada. Então, quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro, aí você pode. Mas a regra é, você não pode atuar como procurador ou intermediário junto a instituições públicas, repartições públicas, certo? Ressalvadas essas situações que eu coloquei depois. E outra aqui que é muito, mas muito óbvia, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de atribuições. Então, pessoal, eu lembro na época que eu era professor de instituição privada. Então, era muito comum, terminava o semestre, os alunos chegavam lá, professor, gostei muito do senhor, professor, tá aqui uma rede. Eu me lembro que tem uma rede até hoje aqui, da época que eu dava aula na instituição privada. Aí um aluno chegava, trazia para mim uma raia, trazia comida, era galinha caipira, era isso, era aquilo outro. Então, era uma coisa boa demais, né? Mas, na condição de professor de instituição pública, regida pela 8.112, que eu sou um servidor público federal, e eu não posso receber presente ou qualquer outra vantagem em razão da minha atribuição. Ou seja, não pelo fato de eu ser o professor daquela pessoa, né? Não quer dizer que, então a pessoa chegou com uma galinha, o que é que eu faço? Meu Deus do céu, posso receber? Não, vamos comer junto aqui, entendeu? Mas assim, você não pode ficar recebendo esses presentes. Por quê? Porque pode parecer que você está beneficiando aquela pessoa. Imagina a minha situação como professor. Pode parecer que eu estou deixando aquele aluno passar porque ele me deu um presente e também meio que virar uma regra. Os alunos só vão passar se me der. Não tem sentido, né? Então, você não pode receber propina, obviamente, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Agora, meu aniversário, a pessoa quer me dar um presente, fique à vontade, certo? Então, não é em razão da minha atribuição, é em razão da minha pessoa. A pessoa gosta de mim, quer me dar um presente. Aí é diferente, né, a situação. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Então, você não pode ter comissão, emprego, pensão de um estado estrangeiro, né, de outro país. Além disso, praticar usura, né? O que é a usura? É o seu famoso agiota, emprestar o dinheiro a juros. Então, você não pode praticar usura sob qualquer circunstância, né? Em qualquer uma de suas formas. Eu vou emprestar aqui para o meu colega que está meio aperreado. Tá aí o Pix aí, então R$1.000. Não, daqui a 2 meses você me devolve 1.500. Pelo amor de Deus, que taxa de juros é essa, né? Então, não pode, pessoal, não pode praticar usura. Não quer dizer que você não pode emprestar o dinheiro do seu amigo. Pode emprestar. O que não pode é usura. Você pode emprestar sem juros, certo? Então, o crime da usura, né, é você cobrar juros em cima de um empréstimo que você fez. Então, se você quer ajudar um amigo, ajuda o amigo e depois só faz pegar o dinheiro de volta, tá bom? Se de alguma forma isso ficar, for dado conhecimento, você pode sofrer aí alguma sanção, que eu vou falar melhor sobre isso lá na parte, né, das penalidades. Eu não quero entrar nisso agora para não gerar uma confusão aí na cabeça de vocês. Vamos lá, vamos para frente. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Vou usar o material da instituição que eu trabalho para poder fazer isso, fazer aquilo outro. Não posso, nem usar as pessoas. Já me ensinei aqui outros vídeos. Vou falar com o cara da Tec Laboratório para ele formatar meu computador pessoal. Não pode. Ele está lá para servir a instituição e não ao servidor, ao chefe dele ou, enfim, qualquer outra pessoa. Ele está para servir a instituição. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Então, pessoal, desvio de função, ele pode acontecer. Em qual situação? Quando é uma situação transitória ou de emergência. Então, a pessoa chega, não está faltando aquele servidor por enquanto, a pessoa tem que consentir, né? Então, você pode ficar fazendo tal atribuição por enquanto? Eu concordo, está aqui um documento sem assinar, tá, beleza, tudo bem. Por um período limitado, né? Não é para sempre, é uma situação de emergência e transitória. Uma situação transitória não pode passar 4 anos, 5 anos, 6 anos, não, aí não é mais transitória, já é permanente. Então, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Então, também você não pode, né? Até que entra um pouquinho também aí no inciso 17.
recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, eu não entendo essa situação, mas existe a situação que a pessoa, não quero não atualizar meus dados cadastrais. Não vou não, eu não atualizo. E no parágrafo único nós temos a vedação do que trata o inciso 10, né, que é participar de gerência, administração, da sociedade privada, personificado ou não, aquilo que a gente acabou de ver lá, né? A vedação de que trata o inciso 10, o caput deste artigo, não se aplica nos seguintes casos. Quando tratar de participação no Conselho de Administração e Fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direto ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa, constituída para prestar serviço aos seus membros, ou seja, alguma instituição pública, então você pode, né, você pode participar do Conselho de Administração, certo? Então, não tem problema. Obviamente, tem que ser respeitado o quê? A carga horária, a compatibilidade de horários, né, espaço geográfico, dá para você participar de um e do outro, então esse tipo de coisa. E 2, o gozo de licença para trato de interesses particulares, lá no artigo 91, observada a legislação sobre o conflito de interesse. Então, você pediu aquele afastamento, daquela licença, na verdade, para trato de interesses particulares. Então, você pode exercer, né, uma função numa empresa, né, até porque você não está recebendo. Esse gozo para tratamento de interesses particulares é sem receber. Então, se você não está recebendo, você pode fazer o que quiser, né? Lógico, desde que não haja conflito de interesse. Você está trabalhando uma coisa, dando informações daquele ambiente que você trabalhava e tal, então aí não pode, né? Tem alguma informação privilegiada, ou então, enfim, né, vocês entenderam aí que não pode, esse tipo de coisa. No artigo 118, ressalvados, a gente está falando agora da acumulação, certo? Então, no artigo 118 vai dizer assim para a gente, ressalvados os casos previstos na Constituição, ou seja, ele não menciona diretamente no 8.112, ele fala que ressalvados os casos previstos na Constituição. Então, a gente tem que buscar na Constituição, e eu vou colocar aqui no próximo slide. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, a regra é proibido a acumulação remunerada de cargos públicos, porém, existem alguns casos em que pode se acumular de acordo com a Constituição Federal. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios, a acumulação de cargos, ainda que lícita. Então, esse artigo aqui ele cai bastante. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Algumas questões gostam de explorar assim. A acumulação de cargos, em todas as hipóteses, em qualquer situação, é proibida mesmo com compatibilidade de horário. Então, as questões gostam de cobrar esse tipo de coisa. Parágrafo 3º, eu vou deixar o artigo da Constituição só no próximo. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, ou seja, da aposentadoria, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. E agora nós vamos para a Constituição Federal de 1988, no artigo 37, vai falar da acumulação. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, né? E também o seguinte, e aí vem lá no inciso, tem vários incisos, no inciso 16 ele vai dizer assim pra gente, ó, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observados em qualquer caso o disposto no inciso 11. E olha aqui o que é que ele fala. O que é que pode acumular? 2 cargos de professor, então 2 cargos de professor pode acumular. Lembrando que, se for professor de dedicação exclusiva, não pode, né? Dedicação exclusiva. Lá na 12.772 vai dizer isso pra gente, né? Dedicação exclusiva não pode acumular. Como o próprio nome diz, é dedicação exclusiva. B. A de um cargo de professor com outro de técnico científico. E o que é esse técnico científico? É um técnico específico, né? Pode ser até nível médio, nível superior. Então, se é professor aqui, imagina, você é professor de engenharia mecânica e você é técnico de mecânica numa outra instituição. Você pode acumular. Lembrando que a gente está falando aqui de 2 cargos públicos, não é? Ser técnico aqui e técnico na empresa privada. A gente está falando sobre a acumulação de cargos públicos. Na C vai falar o seguinte, a de 2 cargos ou empregos privativos e profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, certo? Então, a pessoa pode ter, né, 2 cargos ou empregos privativos, então você pode acumular, né, você pode acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Vamos lá, vamos seguindo aqui ainda da acumulação. No artigo 119, ele vai dizer para a gente o seguinte, o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Então, a regra é, o servidor só pode exercer um cargo em comissão.
Mas, como sempre, tem o exceto, tem a ressalva, tem o caso excepcional, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Então, qual é a situação que o parágrafo único do artigo 9 fala? Lá nesse parágrafo, ele fala que a pessoa pode assumir interinamente, certo? Um outro cargo de comissão de natureza especial, né, para ter exercício, no caso do outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições que ele ocupa atualmente, né? E nessa situação, ele tem que optar pela remuneração de um deles, dentro desse período de interinidade. Ou seja, enquanto ele está como interino, né, ele tem que optar por qual dos dois que ele vai receber. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indireta, detenha participação no capital social, observado o que a respeito dispuser legislação específica. Vamos lá, da acumulação ainda, no artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente, licitamente, não é ilicitamente. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente, legalmente, 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Então, a gente tem um servidor que já está acumulando licitamente, legalmente, está tudo certinho. Ele vai ser investido agora num cargo de provimento de comissão, ele vai entrar num cargo de comissão. Então, se ele já está acumulado, tem 2, e ele quer entrar num cargo de comissão, ele tem que se afastar dos 2 cargos efetivos. Aí existe uma situação, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles. Ou seja, ele poderia ficar ainda com um e esse outro cargo, esse cargo de comissão, se tiver compatibilidade de horário e local com o exercício para um deles. E ele teria que escolher, né? Então, e isso, né, tem que ser declarado pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Agora a gente vai falar das responsabilidades. Estamos na reta final aqui, né? Faltam aí 5 artigos, essa parte aqui é rapidinha. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, ó, civil, penal e administrativamente, são 3 esferas, né? Então, o servidor ele pode responder dentro dessas 3 e ele responde dentro dessas 3 pelo exercício do cargo. No 122 ele fala: a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Ou seja, o homicídio é quando ele deixou de fazer uma coisa. O comissivo é quando ele fez alguma coisa, doloso ou culposo, sem intenção ou com intenção, né? Querendo ou sem querer. Ele fez ou deixou de fazer, querendo ou sem querer, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, tem prejuízo ao erário ou a terceiros, responsabilidade civil. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Então, a pessoa tem que pagar por aquilo, né? Se ela causou um prejuízo ao erário, ela tem que ressarcir o erário. A mesma coisa se aplica a terceiros. Lá no artigo 46 ele fala assim: as reposições e indenizações ao erário atualizadas até 30 de junho de 94 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Então, isso aqui, aquelas que foram até 94. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Olha o que é que acontece. Quando a pessoa causa um dano a terceiro, quem vai pagar pelo dano de forma mais imediata é a instituição. Então, a instituição paga e depois o servidor paga a Fazenda Pública. Então, o servidor responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Então, ele vai pagar o que a instituição pagou para trás. Então, é uma ação regressiva. Ela vai, o que pagou para trás, ele vai pagar. Basicamente é isso. Quando acontece um dano a terceiro, não é o servidor que vai pagar diretamente aquela pessoa. A instituição paga e depois o servidor tem que pagar, tem que ressarcir o erário em relação a isso. Ele vai responder perante a Fazenda Pública em ação regressiva. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executado até o limite do valor da herança recebida. Ou seja, de repente essa pessoa que causou um dano a terceiro, ela morreu, deixou uma herança para a família, essa família vai ter que reparar esse dano e estende-se aos sucessores e contra eles será executado até o limite do valor da herança. Ou seja,
passa do limite da herança e os herdeiros não precisam mais pagar nada. Ou seja, a pessoa pode ficar com nada no final. 123. Então, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Ou seja, você vai pagar de forma penal se você cometeu um crime dentro da condição de servidor, ou seja, nessa qualidade, a qualidade de servidor. A responsabilidade civil administrativa, vocês estão juntando as duas agora. Civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. O outro que a gente tinha visto, ó, da responsabilidade aqui, ó, era responsabilidade civil penal pelo exercício de suas atribuições, não era pelo exercício do cargo, é da atribuição. E a civil, a gente viu, decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário terceiro. Eles não especificam qual a condição. Agora a gente tem aqui, né, nesse caso, nessa situação aqui, ó, da responsabilidade civil administrativa, resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. As ações civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Elas são independentes, mas existe uma situação em que uma pode influenciar na outra, que eu vou mencionar um pouquinho mais à frente. Mas estou dizendo a vocês que elas podem sim cumular-se. Você pode responder uma sanção civil, penal e administrativa, tudo ao mesmo tempo, certo? Dependendo da natureza do ato que você cometeu. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria. Então, aqui, no artigo 126, a gente está vendo uma situação em que uma vai interferir na outra. Elas são independentes, mas no caso de uma responsabilidade administrativa, se ocorreu a absolvição criminal que nega a existência do fato ou sua autoria, como ela foi na esfera criminal, automaticamente ela vai livrar a pessoa da responsabilidade administrativa. Por quê? Porque foi constatado que não tem prova que aquilo ali não foi aquela pessoa que cometeu. Então, automaticamente, a responsabilidade administrativa também cai por terra. No artigo 126A, é o último, certo? Que também vai trazer para a gente aqui a importância da estabilidade. Artigo 126A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Então, a explicação é basicamente aquela que eu já tinha dado lá atrás, e agora a gente vai avançar para cá, porque nós vamos para as questões, Então, nas questões, eu trouxe 9 questões nesse vídeo para vocês. Então, são questões bem diversificadas, mas que vão trazer de forma bem forte aqui o que a gente viu nesse vídeo. Então, já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir também lá no Instagram, que é o @marcoscruz. E se você está gostando desse vídeo, você vai fazer o que agora? Você vai dar um print nessa tela que você está vendo agora no seu celular, vai marcar lá no Instagram, no @marcoscruz. Dá o print e você faz depois, né? Porque agora a gente está concentrado aqui. Ou se você quiser dar uma pausa, tomar uma aguinha e fazer isso agora, fica à vontade também. Então, vamos lá. Questão 1, o FMG Engenheiro Civil, questão de 2016. Segundo a Lei 8.112, são deveres do servidor público, exceto. Vamos lá. São deveres, exceto, ou seja, o que não é dever. Ser leal às instituições a que servir, a gente sabe que isso é um dever do servidor. Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais, ou seja, você vai cumprir uma ordem mesmo sabendo ali que aquela ordem é ilegal? Obviamente que não. Então, com certeza, essa é a alternativa correta. Ser assíduo e pontual ao serviço é uma obrigação, é um dever do servidor. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder também é uma obrigação, é um dever do servidor. Vamos lá, questão 2. O FTM 2016, Técnico Laboratório Biologia. São deveres do servidor conforme artigo 116 da Lei 8.112, exceto, muito parecido com o anterior, né? Proceder de forma desidiosa, Então, proceder de forma desidiosa, o que é isso, pessoal? Isso é, inclusive, até razão de demissão. Desidiosa significa preguiçosa. A gente viu que o servidor tem que atender prontamente, né? Então, com presteza. Então, é exatamente o contrário de forma desidiosa. Então, a letra A já é a resposta correta. Observar as normas legais e regulamentares, perfeito. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais, perfeito. Igualzinho que a gente viu no anterior, né? Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, perfeito também.
Questão 3, Instituto OCP 2018, o FOB, Analista de Tecnologia da Informação de Infraestrutura. O servidor público federal, essa aqui é uma questão de certo e errado, também nos moldes lá CESP e SEBRASP, tá bom? O servidor público federal possui deveres perante a administração e o administrado. Em relação aos deveres previstos na 8.112, julgue o item a seguir. O servidor deve guardar sigilo sobre assuntos da repartição? A gente viu que existem algumas coisas que ele deve guardar sigilo. No geral, a gente viu que sim, ele deve guardar sigilo se o assunto for sigiloso, né? Então, ele deve guardar sigilo? Certo, deve sim guardar sigilo. Essa próxima questão aqui, né, a questão de número 4, que é da Prograde UFO 2017, UFO Minas Gerais, do cargo de psicólogo, ele traz um texto cujo título é Cultura da Violência. É interessante, né, que, assim, a dica que eu deixo para vocês, assim, em relação a uma questão como essa numa prova, o texto é bem interessante, obviamente, mas esse texto ele não é essencial para a resolução da questão. Eu vou ler porque, afinal, faz parte da questão, certo? Mas você conseguiria resolver a questão só com o enunciado da questão de fato mesmo, que está no próximo slide. Essa questão ficou tão grande que eu tive que colocar em 2 slides. Vamos lá. Antropólogos afirmam, o título do texto é Cultura da Violência. Antropólogos afirmam que a nossa espécie dizimou o Neandertal porque éramos naturalmente mais violentos do que nossos concorrentes até 30 mil anos atrás. Os índios que viviam guerreando, canibalizando e buscando a morte bonita antes de conhecerem a civilização parecem confirmar a tese de que a civilização reprime o instinto agressivo do bicho-homem. Entretanto, algumas instituições de primeira linha da civilização descuidam a convivência, promovendo o desprezo pela vida e a indiferença pelo próximo, o que induz à violência. História, política, economia, esporte e religião prestigiam atitudes pouco civilizadas. A história valoriza a guerra em detrimento da paz. Conhecemos mais Napoleão do que Pasteur ou Gandhi. Políticas econômicas têm mantido privilégios e ampliado diferenças, propiciando conflito, desilusão e crime. Pagamos para ver e até concedermos medalhas olímpicas a homens e mulheres que lutam em ringues ou octógonos no meio de plateias, muitas vezes com resultados fatais. Se ao invés de pancadas trocassem carinhos, seriam censurados, vistos com desconfiança ou condenados por atentado ao pudor. Religiões cristãs cultuam santos guerreiros, virgens e deuses mágicos, atitudes distantes do ideal de autoconhecimento, de paz, de amor e de fraternidade que Cristo pregou. Frequentemente, civilizados perdem a elegância. No século passado, procurando o assassino do famoso crime da mala, a polícia parisiense expôs a mala na qual o cadáver foi encontrado. Essa exposição de 1 mês no necrotério superou o público de 1 ano no Museu do Louvre. Será que nossa civilização envelheceu e caducou? Esse é um fenômeno mundial. Cultuamos a violência. Nossas instituições civilizatórias deveriam passar por uma revisão? Romper com paradigmas sem sentido à luz do conhecimento e da comunicação atual? Quem persegue o bem tem a chance de alcançá-lo. Quem persegue o mal sempre o alcança. Perplexidade é o sentimento comum a pensadores modernos quando examinam o produto da civilização, especialmente quanto à violência. Então, como eu falei, o texto é bem extenso, né? A gente tem aqui esse texto do Kleber Galvez, Gazeta Online, opinião, artigos 2017. Isso aqui é um texto de 2017, com acesso aí 29 de setembro de 2017. E agora ele vai falar da questão de fato. O artigo 116, o inciso 8 da Lei 8.112, dispõe que é dever do servidor público guardar sigilo sobre assunto da repartição. Em relação à referida conduta prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, é correto afirmar que... Então vocês conseguem ver que esse texto que eu li todo aqui, ele, assim, não é importante para a questão de fato. É um texto interessante, mas para a questão mesmo, não precisava. Então, em relação a esse artigo, é correto afirmar que se refere ao dever do respeito ao seu superior hierárquico. Então, o fato da pessoa manter o sigilo na repartição é em relação ao respeito ao superior hierárquico? Nada a ver, né? Não, é em respeito à instituição e não ao superior hierárquico. A falta de observância ao mencionado dever pelo servidor público pode sujeitá-lo a uma pena de demissão? Não é por isso.
porque, na verdade, isso aqui não gera pena de demissão, é suspensão, né? Então, não é demissão. Vamos para frente. Isso aqui a gente vai ver nos próximos vídeos, né? Que eu vou falar das penalidades especificamente. Se refere ao dever de sigilo do agente público quanto aos fatos que digam respeito ao ambiente da repartição envolvendo assuntos formais ou mesmo informais do órgão. Sim. Então, isso aqui, ele se refere, né, que lá no artigo 116, no inciso 8, ele fala especificamente guardar sigilo sobre assunto da repartição. E ele não menciona se é assunto formal ou informal, ou seja, sobre assunto da repartição, independente da natureza dele. Então, ele se refere ao dever do sigilo do agente público quanto a fatos que digam respeito ao ambiente da repartição envolvendo assuntos formais ou mesmo assuntos informais do órgão. É uma faculdade do servidor e não uma obrigação. Não, a gente viu lá no artigo 116 que ele fala que é uma obrigação, são deveres do servidor. Então, letra D também está errada. Vamos para a próxima aqui, questão 5. Essa questão aqui é do TRE do Rio Grande do Norte, 2011, né, da FCC, Fundação Carlos Chagas. Nos termos da Lei 8.112, ao servidor é proibido opor resistência justificada ao andamento de processo. Não, é opor resistência injustificada, né? A gente já viu isso aqui. Ausentar-se do serviço durante o expediente, mesmo que tenha autorização do chefe imediato. Não, na verdade, é ausentar-se sem autorização do chefe imediato, que é proibido. Manter sob sua chefia imediata parente de 4º grau, nós fala até 2º grau. Então, também a letra C está errada. Retirar documento da repartição, ainda que tenha autorização. Se tem autorização, pode retirar o documento sem problema nenhum. Certo? Documento ou objeto, sem problema. Promover manifestação de apreço no recinto da repartição, e isso é proibido, né? A gente viu lá no artigo 117, inciso 5, que é proibido, né? É vedado. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, isso é proibido. Letra E. Questão 6, UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2009, auxiliar de creche. Analise as afirmativas abaixo, considerando o que estabelece a Lei 8.112. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários? Com certeza. Para você poder acumular os cargos, mesmo que de forma lícita, tem que existir compatibilidade de horários. Em relação a essa compatibilidade de horário, né, ela já teve um entendimento diferente, né, antigamente em relação a hoje. Antigamente tinha que ser no máximo 60 horas, hoje algumas pessoas já conseguem até 80 horas, desde que haja compatibilidade de horários. Então, não importa se você passou aí de 60 horas, hoje está sendo assim, né? O que está sendo colocado, né? Eu estou falando aqui 2022. Ao ver 2023 já tem mudado, né? Então, se está vendo esse vídeo aí, não sei quando, esse entendimento pode ter mudado, certo? Mas hoje pode sim. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horário. Perfeito, correto. O servidor, no 2 agora, o servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará sempre afastado de ambos os cargos efetivos. Não é sempre, né, que a gente viu. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários, como a gente tinha visto no 1. No 2, o servidor vinculado, que está lá no artigo 120, esse tópico 2, o servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos, quando investido em cargo de provimento de comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Opa, então tá certo? Não. Salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas do órgão ou entidades envolvidas. Ou seja, se tiver compatibilidade e tiver uma declaração das autoridades máximas, ele pode sim, certo? Então, ele está dizendo aí que ficará sempre afastado em ambos. Não, está errado. Então, essa aí está errada. Então, a gente tem que a 1 está certo, a 2 está errado. 3. Em hipótese alguma, o servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. A gente viu lá que ele pode, né, naquele caso, de forma interina, né? E ele pode também ocupar aí cargo de comissão se for em órgão, né, que tem a participação do governo, né, que a gente viu. Então, essa aí também está errada, portanto, letra C é a alternativa correta, né? 1 certa, 2 errado, 3 errado. Vamos agora à questão 7, questão da banca CETRED, 2021, Prefeitura de Frecheirinha, Ceará, agente administrativo. Vamos lá. De acordo com a Lei 8.112, sobre as responsabilidades dos servidores, analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso.
vou botando o legalzinho aqui para a gente marcar o que é verdadeiro e o que é falso. E o thumbs down aqui, a mãozinha vermelha para baixo quando for falso. O servidor responde civil, penal e também administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Perfeito, nós vimos isso. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, perfeito, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, perfeito também, né? Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, perfeito, artigo 122. A obrigação de reparar o dano nem sempre se estende aos sucessores, porém, caso se estenda contra ele, será executado até o limite do valor da herança. Então, está errado, né? Porque lá no parágrafo 3º do artigo 122, ele fala assim: a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executado. Ele não fala em alguns casos, não. Então, como a questão coloca a obrigação nem sempre, então está errado, porque é sempre. Então, essa aqui está errada. A responsabilidade civil administrativa resulta exclusivamente de ato omissivo praticado no desempenho de cargo ou função. É ato omissivo ou comissivo. Então, está errada. Então, a gente tem aqui, essa questão foi muito grande, eu botei em 2 slides também. Vamos aqui para o próximo. Então, a gente tem marque a opção que apresenta a sequência correta. A gente viu que a 1, 2 e 3 estavam corretas, né, verdadeiras, e a 4 e 5 incorretas, falsas. Então, a gente tem que a letra D a correta, né? VVVFF. Vamos lá, questão 8. Estamos caminhando aqui para a reta final. Faltam só mais 2 questões. Outra questão também grande, por isso que eu deixei em 2. Em atenção às responsabilidades previstas na 8.112, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os itens a seguir. A responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Errado, né? A gente sabe que abrange. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Perfeito. As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si. A gente sabe que elas podem cumular-se, né? A gente pode responder administrativa, civil e penalmente. Então, vamos lá, essa aí está errada. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior quando houver suspeita de envolvimento desta ou autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Isso aqui, inclusive, é o artigo 126A, perfeito. Então, isso aqui está corretíssimo, que eu falei, a questão da estabilidade. Então, a gente viu a sequência, né? Quem é que está correto aqui? A gente viu que 2 e 4, né? Então, 1 errado, 2 correto, 3 errado, 4 correto. Então, a gente tem que 2 e 4, então a letra E. Letra E é a correta. E agora, a nossa última questão. Essa questão é da Coppev UFAL 2019, assistente em administração. Segundo o artigo 121 da 8.112, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Segundo as responsabilidades imputadas ao servidor, marque a alternativa correta. Então, a gente quer saber qual é a correta. Tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante ao terceiro e a administração. Não, a gente viu lá que ele vai responder o quê? Perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Então, aqui, errado. O servidor somente, esse somente, né? A gente já fica com o pé atrás. O servidor somente responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições se cometer atos em benefício próprio. Não, errado, não fala isso. Ele responde pelo exercício irregular de suas atribuições. C. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior quando houver suspeita de envolvimento desta ou a outra autoridade competente. Ou seja, pessoal, aqui, né, é exatamente lá o artigo 126, certo? Ele pega aqui o artigo 125, o 126, né? Como eu já tinha mostrado na questão anterior. Então, essa aqui é a correta, tá? Você pode dar o print aí, quiser ler ela completa. Então, aqui a gente já sabe que a correta é a letra C. Vamos só ver por que a D e a E estão erradas. A responsabilidade civil decorre somente de ato comissivo ou doloso que resulte
em prejuízo ao erário ou a terceiros. A omissão, tal como a culpa, não gera uma responsabilidade civil, não. Não, esse somente aí já deixa errado, e esse finalzinho da questão também torna ela mais errada ainda. As sanções civis, letra E, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Perfeito, isso aí é o artigo 125. Assim, a responsabilidade administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. A gente viu lá no artigo 126 que se houver uma absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, a responsabilidade administrativa será afastada. Então, se tem uma prova lá de que a pessoa não fez aquilo, tá, ela vai ter também a responsabilidade administrativa afastada. Então, essa aqui está errada e essa aqui também. No próximo vídeo, né, nós vamos tratar das penalidades. Então, nós vamos falar um pouco sobre as penalidades. E aí eu já convido você que ainda não é inscrito a clicar no sininho também, se inscrever e clicar no sininho, porque quando eu mandar o próximo vídeo, você já vai receber em primeiríssima mão. E eu vou deixar uma frase aqui para vocês do Paulo Freire. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Paulo Freire. Bom, seu comentário é muito importante. Inscreva-se e até um próximo vídeo. E quando você passar no seu concurso, volta aqui para deixar o seu comentário. E se puder me convidar para o churrasco, eu agradeço bastante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e valeu!